Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Lab, Conexão Londres-Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Facchineto, empreendedor e mentor em Londres. Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso faz e vai fazer a diferença para você e para o seu empreendimento. Bom, no programa de hoje, Lab 004, eu e André Piazza vamos falar um pouco sobre a situação, do coronavírus, mas mais importante, como empreender e dicas importantes para esse momento tão desafiador aí na economia e provavelmente na vida de todos nós. André Piazza, muito boa tarde, aqui 6 horas da tarde em Londres. Valeu, Vinícius. 1h da tarde aqui em Austin. Legal estar na tua companhia aí para a gente poder falar hoje a respeito de dicas para o empreendedorismo em tempos de coronavírus. Excelente. Bom, esse é um bate-papo bem interessante, A gente poderia estar falando isso com certeza num momento bem mais propício, digamos assim, de como tirar aquela sua ideia do papel, mas nós estamos vivendo essa situação e a gente não tem como fugir. Até conversei essa semana, André, com alguns clientes e com algumas pessoas, que todo mundo está meio que desacelerando, ou até parando. E a minha mensagem foi, quando está todo mundo desacelerando, ou parando, aí que é momento de acelerar ainda mais. Então, esse é o meu cenário aqui hoje, com os meus negócios. Mesmo que o mercado, sim, tá meio que freando as coisas, eu tô a 1000%. E essa é a realidade, Todas aquelas técnicas que a gente vinha explorando e explorou com vários dos nossos entrevistados no Octanage, de tirar uma ideia do papel e colocá-la em prática, agora, nesse momento de crise, é o momento ideal para a gente colocar isso aí em prática, Por vários motivos. Porque a economia está mudando, o comportamento das pessoas vai mudar significativamente com o distanciamento social, a economia global vai estar em modificação e muitos de nós vão precisar gerar receita na nova situação. Então, vamos tentar explorar no episódio de hoje algumas alternativas que as pessoas podem utilizar para fazer frente em relação à receita ou até para explorar novas oportunidades de negócio durante o tempo de crise. Legal. Bom, vamos lá. Eu tenho visto muito se falando, primeiro ponto, como tirar uma ideia do papel, e aí a gente tem algumas situações diferentes. Nós temos casos aí dentro da nossa audiência que são empreendedores individuais, pessoas, de repente, que têm um trabalho hoje ainda e estão desenvolvendo alguma ideia, e tem pequenos times que já atuam, já tem, vamos dizer assim, uma startup no quesito, já começaram alguma coisa, não que a empresa já tenha recebido algum investimento, ou de fato empresas que já estão rodando, porém nesse momento de crise elas também precisam repensar em soluções e inovar de alguma forma. E eu acho que dentro de as dicas, de como tirar as ideias do papel, uma das que eu acho a mais importante neste exato momento, acho que pegando o cenário realmente atual, é como conectar com as pessoas e fazer isso funcionar. Porque, como o André mencionou, a gente está num momento aí de distanciamento e uma das dicas agora mais importantes é como é que a gente trabalha à distância, Como é que eu tiro essa ideia do papel à distância, porque eu não tenho mais tanto aquele contato com as pessoas, eu não posso ir em eventos, conectar, eu não tenho mais, de repente, alguma aceleradora, ou até mesmo, por exemplo, aqui em Londres, principalmente nos Estados Unidos também. Eu não sei se chegaram a fechar oficialmente os coworkings, mas isso dificulta bastante para tirar essa ideia do papel. Mas vamos lá. No meu caso, eu já trabalho há alguns bons anos à distância. E o André também, acho que faz, eu já vou fazer aí uns 4 ou 5 anos. Então já não é tão novidade aí para mim. Mas vamos lá. Piazza, o que podemos aí dar ou dicas? Acho que não tem uma dica específica, Não, eu tenho várias dicas. E vamos começar com a dica 0, que é aquela que tu mencionou. Se o momento é de distanciamento, acho que o que a gente mais precisa é conexão.
que normalmente a gente falaria networking, mas hoje em dia, pelo fato da gente tá todo mundo isolado uns dos outros, e isso aí pelo menos é uma realidade que vai estar com a gente durante alguns meses, eu acho que é importante buscar desde o início conexão. Inclusive, nesse sentido, uma das coisas que a gente está criando aqui no Octanage é as pessoas, na verdade, conectarem com a gente, disponibilizar canal de conexão com as pessoas. Então, as pessoas podem ir para octanage.com/conexão, sem um acento, claro. E se elas têm o aplicativo Zoom, que é gratuito, podem conectar diretamente com a gente e trocar uma ideia, contar uma história, fazer perguntas, tudo mais. Então, a gente vai estar disponibilizando esse canal aí a partir das 18 horas do Brasil, todos os dias, fica disponível. E se a gente tiver, o pessoal pode conectar e se tiver a conta no Zoom e conversar diretamente com a gente, né? Eu vou estar por aí. De repente, alguns dias talvez não esteja, mas vou fazer um esforço aí para estar presente e poder conectar com as pessoas aí no finalzinho de tarde e poder trocar essa ideia. Então, por que a conexão é importante nesse momento? Porque a gente está sendo bombardeado por informações, algumas delas não são notícias boas, a maior parte delas são fatos, mas alguma parte disso aí também não são fatos. Então, acho que é importante a gente poder desligar e, de repente, dessa avalanche de notícias, a maior parte delas negativas, para a gente poder reconectar com pessoas e trocar ideias e avançar planos. Então, assim, uma abordagem bem relacionada à ação. Uma abordagem, inclusive, que a gente vai dar dicas agora na sequência de como tirar ideias do papel. E como o Vinícius falou, eu conto para vocês aí qual é o meu plano pessoal, além de fazer conexão com as pessoas, né? Mas eu queria perguntar para ti, Vinícius, qual é o teu plano pessoal, quais são os teus objetivos aí para enfrentar o coronavírus? Bom, essa provavelmente é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Eu vou dar o meu exemplo, algumas pessoas vão conectar com a minha situação. Bom, eu hoje, né, além do Octanage, eu tenho 2 operações, tá? Então, uma é uma agência digital e a outra é o Voi Beauty, que é uma operação de mobile beauty, né, que a gente oferece, então, serviços de penteado e maquiagem, especialmente para casamentos aqui em Londres. E esse é um mercado que foi diretamente impactado. Então, uma das nossas parceiras, inclusive, só planejava casamentos de famílias chinesas. Então, esse mercado já foi impactado naturalmente ali desde dezembro. Então, esse é um mercado que praticamente parou. Absolutamente parou, até por regras aí do governo aqui, onde só estão acontecendo praticamente casamentos civis. E do outro lado, né, com a agência, muitas operações, inclusive aqui a gente tem alguns clientes que são restaurantes, também simplesmente abortaram toda e qualquer ação de marketing, porque os restaurantes foram, né, por ordem do governo, fechados. E aí tu fica, bom, como é que a gente dá o próximo passo? Porque não é uma questão de eu, como empresa, ofertar um serviço ou abrir, né, expandir quantidade ou desconto, porque não funciona. Não é esse o caso. Então, o desafio é, primeiro, a situação realmente dá um pouco de medo, né? A gente fica um pouco aflito, ansioso, mas é momento de respirar e refletir. Então, uma das operações que a gente já estava desenvolvendo aí ao longo do ano passado era transformar o Voi Beauty numa academia online. Então, esse próximo mês ou 2, né, que é o que a gente está vendo, eu vou acabar não dedicando 100%, mas provavelmente 50% fortemente aqui do meu tempo, fazendo isso acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque já pela agência, né, que já o nome é digital, mas ela ainda é analógica, no sentido de que as conexões e reuniões todas ainda são físicas, e isso impactou diretamente. Mas o que eu tenho visto é que a economia como um todo, depois, né, e isso a gente até vai gravar um episódio futuramente, mas a economia pós-coronavírus ela vai mudar. E saíram alguns artigos, né, algumas matérias aí falando principalmente de empresas aí como, né, as redes de supermercados, onde muitas pessoas não compravam pela internet e nesse momento estão comprando. E então, assim, a economia, de fato, ela vai mudar. Vai existir uma economia aí pós-coronavírus. E, bom, vou passar a bola aí. Piazza, a gente estava discutindo isso
acho que dá pra gente falar um pouquinho mais aí. O que vai acontecer, né? E o que as pessoas podem, então, tomar proveito, né, nesses meses aí onde todo mundo está desacelerando e acelerar os seus negócios, ideias e, de fato, inovar. Olha, eu tô vendo o canal digital como um canal favorito, tá? E as mudanças de comportamento que eu falei antes, uma delas vai ser que as pessoas vão estar muito mais online, tá? Elas vão estar provavelmente mais confinadas e é muito interessante dessa crise também que a gente tem acesso à internet como nunca teve, né? E vai ser o nosso grande meio de conexão. Então, as pessoas vão estar mais digital, no meio digital. E eu acho que a primeira dica nesse sentido é o que eu posso oferecer digitalmente para as pessoas. Então, vamos começar pela questão do valor, né? O que eu faço e que vai ter utilidade para as pessoas e que vai ter demanda nesse período, tá? E eu posso oferecer digitalmente para as pessoas. É uma forma da gente ver como reposicionar certos negócios e como, para muita gente aí que é consultor, independente, freelancer e tudo mais, também continuar se posicionando, né? Então, haverão novas demandas. Acho que vai ser importante a gente fazer o casamento entre aquilo que a gente oferece de valor com essas novas demandas da nova economia que tu estava mencionando, Vinícius. Tá? Então, o canal digital tem que ser explorado. E aí eu tenho uma série de dicas de como fazer essa exploração do canal digital, né? De por onde começar, que é tirar a ideia do papel de um posicionamento digital. Excelente. E até para quem não escutou, o nosso episódio anterior do Lab 003, a gente fala de CRM. Então, para quem está pensando em tirar a ideia do papel, a primeira dica que eu digo é, já começa usando um CRM. Então, se você não escutou, escuta o episódio do Lab 003. E bom, como a gente fala de economia digital, as coisas que vão mudar, então muito já se fala no mobile first, né, de pensar mobile, pensar sempre, mas o ponto é, todas as empresas que têm um ponto de vendas online forte. Então, ponto de venda não quer dizer eu ter só o meu site, ok? O site já passou a época que ele se vendia, né? Tu tem que ter um processo por trás. Essas empresas, elas não vão ter um impacto tão negativo quanto as empresas que não têm essa operação, né? Que ainda dependem muito do físico para operar. Eu não estou dizendo que tudo vai virar digital, porque não tem como. Então, né, uma empresa moveleira, por exemplo, tu precisa ter a produção física ainda, mas o teu canal de venda não necessariamente precisa ser através da loja física. E o que a gente está vendo aqui em Londres, nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple fechou todas as lojas do mundo, né? Só reabriu agora na China, mas a operação online continua. Entre outras grandes varejistas aqui fecharam as suas portas, porém a operação online ela ainda continua. Isso vale também para restaurantes, que continuam com as operações de delivery, entre outras. Então, fica a dica de pensar e quando inovar, pensar num ponto, né, nesse canal online para os seus negócios, porque com certeza, tá, não precisa ser Nostradamus aqui para ver essa realidade dos próximos meses. Então, no Brasil, por exemplo, eu vejo que a cadeia, principalmente de redes de supermercados, ela vai mudar. Com certeza. Então, não são muitos os supermercados que oferecem esse serviço online, mas com essa demanda que está nascendo agora, e aí a gente pode falar, acho que o André pode falar um pouquinho mais, da questão de muito se falar é uma coisa, né? Mas provar disso faz muita diferença. E aqui também está acontecendo. Os mercados estão super, os sites estão até dando crash, né? Eles estão parando por causa da alta demanda. As pessoas não tinham o costume, né, ou nunca fizeram uma compra online, porém agora, pela necessidade, elas estão experimentando e eu tenho certeza que pós esse cenário elas vão continuar a usar ainda mais canais online. Tá mudando tudo, todo o ecossistema, na verdade. Não é só o supermercado, porque agora vai ter que ter uma pessoa para ir lá fazer a compra. E é tão interessante, já tem vários serviços, né, aqui nos Estados Unidos, a DoorDash funciona assim, várias cadeias de supermercado têm serviços digitais já pré-desenvolvidos nesse sentido e que eles entregam a compra em casa, né? E no Brasil também já tem isso, né? Mas então esse serviço aí vai ser escalonado, com certeza. Então muda todo o ecossistema porque as pessoas, na verdade, se organizam ao redor disso. Mas e até para a gente ter assim um ponto de conhecimento, né? Eu acho que as pessoas no Brasil não ouviram falar disso, que é o momento de verdade zero do Google, tá? Então isso foi uma ideia que foi propagada pelo Google alguns anos atrás
e que basicamente é bem relevante nessa situação, porque ela mostra a mudança que existiu entre o modelo tradicional de vendas e marketing para o novo modelo, o modelo digital. E eu queria começar com isso, antes de colocar as dicas, como pano de fundo, como contexto e como algo que as pessoas podem pesquisar e ganhar ainda mais contexto a respeito dessa situação. Então, o que é o momento de verdade zero? Em inglês é Zero Moment of Truth, do Google. Basicamente, o modelo tradicional você tem um estímulo, que é uma propaganda na TV, você tem uma resposta a esse estímulo, que é a pessoa ir para um supermercado e fazer a compra, e o terceiro, digamos, o primeiro momento da verdade é a experiência. Então, é só depois da aquisição que você tem a condição de fazer a experiência. O momento de verdade zero é que entre o estímulo e a compra, você tem a chance de estar conectado, de saber o que é o produto que você vai comprar, através de avaliações, através de testemunhos, através de estudos de caso, através de referências de outras pessoas e assim por diante. Então, para a gente se dar conta que no mundo digital, o estímulo hoje é alguém dentro de casa, tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa e percebendo uma necessidade que não consegue atingir imediatamente, porque ou não pode sair, ou porque tem limitações, tem restrições, ou porque as coisas mudaram. E nesse sentido, né, a partir disso, ela toma ação de procurar uma resposta digitalmente através do Google e tudo mais. Então, os padrões de busca vão mudar dramaticamente, vai ter muita mudança em relação a isso, mas esse é o momento zero da verdade. O momento que a pessoa pensa num serviço e ela consegue encontrar você. E aí ela faz uma experiência virtual, porque ela vai procurar por testemunhos, por referências, por isso tudo que eu mencionei, antes de fazer a compra. Então é muito importante a gente ter isso em mente e para quem está ou fazendo o pivô do seu negócio, né, o caso do Vinícius, ou para pessoas que estão desenvolvendo novos negócios, eu já vou entrar nisso, no que eu estou desenvolvendo, essa fórmula do Google é muito importante. Mas deixa eu perguntar, Piazza, fala um pouco do teu momento. Das tuas ideias, o que tu está fazendo, o que tu está pensando, o que a gente pode compartilhar aí para o time Octanage. Então, a primeira ideia que eu mencionei, né? Buscar conexão. Então, eu tenho conectado com várias pessoas do meu networking através de formas digitais e tenho tido novas conversas. Dentro desse contexto, o segundo passo, procurar algo de valor que você possa oferecer. Nesse sentido, tem uma coisa que eu desenvolvi aí ao longo dos anos da minha carreira, que é uma especialidade ligada a vendas e marketing. E um dos serviços que eu notei que pode ser relevante nesse contexto, no contexto anterior, e é relevante também no contexto futuro digital, é o serviço de migração de CRMs. Então, nosso episódio anterior está relacionado a esse contexto aí, tanto eu como tu, né, Vinícius, temos essa coisa em comum, e eu resolvi oferecer o serviço de migração guiadas de CRM para quem é empreendedor, para quem é uma startup, para quem tem um pequeno ou médio negócio, ou até empresas maiores que estejam interessados em dar esse passo importante no seu processo de vendas e de marketing, que é mudar o CRM para uma ferramenta moderna, para uma ferramenta mais capaz, com mais funcionalidade, ou uma ferramenta integrada, em que ela possa fazer não apenas o trabalho de vendas, mas também fazer o trabalho de marketing conectado. E aí pega o gancho com o momento de verdade zero que eu acabei de falar, do Google, em que você, em vez de estar promovendo seus serviços online, você está fazendo o trabalho de inbound, ou seja, as pessoas no momento de verdade zero acabam lhe descobre o seu website e clica no seu website e resolve entrar em contato com você a partir daquilo que elas leem ali em termos de credibilidade e tudo mais. Mas basicamente é um processo que entra no contexto de momento de verdade zero, é algo de valor que eu posso oferecer para as pessoas nesse momento e algo que está totalmente relacionado com o meu expertise, com a minha experiência e com aquilo que eu trago de melhor. Então, eu acho que essa aí é a mentalidade que as pessoas têm que ter na hora de definir esse pivô de negócio ou o próximo negócio que elas querem tirar do papel. Excelente. Vamos te falar até ver a cabeça aqui. Algumas dicas, mas também experiências.
a maioria delas, não vou dizer negativas, né, mas que deram errado e que a gente acaba aprendendo. Algumas dicas rápidas para quem quer tirar a ideia do papel ou começar um negócio, e ferramentas também. Então, o que eu aprendi? Primeiro ponto é realmente encontrar algo que as pessoas precisam, tá? Não é o que elas querem, porque as pessoas querem tudo. Então é realmente o que elas precisam, e nesse ponto você precisa encontrar a solução, e uma solução que as pessoas estão dispostas a pagar. E para isso existem algumas ferramentas, e aí quando a gente está falando de ferramentas digitais, você pode validar e testar esse produto. Então, por exemplo, você pode usar o Leadpages ou Instapages, que é uma ferramenta super, não vou dizer barato, mas tem um custo acessível para você testar produtos. Então, tu não precisa necessariamente criar um e-commerce ou criar toda uma operação para vender o serviço. Você consegue validar a sua ideia primeiro, ou até um passo antes, que é criar formulários através de um SurveyMonkey, Typeform, que são ferramentas que você simplesmente manda um formulário com algumas perguntas para identificar a demanda. Esse é um ponto. O segundo, faça algo ou comece algo onde você tem alguma experiência, porque o que eu mais vejo são pessoas querendo começar um negócio onde elas não têm a mínima experiência. Então, por exemplo, o meu caso, tá? Eu não sou um programador. E um dos meus erros foi começar uma startup onde o core do seu serviço, o core do negócio, era um app. Então, você precisa ser 30% da operação, né, do grosso, ou o seu co-founder, né, o seu cofundador, ou alguém do time de sócios tem que ser a operação. Então, tem muita gente que diz, não, porque você pode fazer um app, você consegue encontrar as pessoas. Não, tá? Assim, de novo, dá para fazer? Dá. Se você tiver um caminhão de dinheiro, dá para fazer. E mesmo assim você está correndo um grande risco. Então, realmente, foque naquilo onde você tem alguma experiência. Não precisa ser algo que você tem, né, 10 anos, 20 anos, mas tenha noção do mercado. Por quê? Um dos pontos conexão vai fazer muita diferença. Por exemplo, quero ser um produtor musical. Você não tem nenhuma conexão com esse meio, vai ser difícil, porque é um mercado que depende muito de conexão. Não só de skills, né, mas de conexões. Então, esse é um ponto bem, bem importante para você tirar essa ideia do papel, que demanda, né? As pessoas têm que precisar do seu produto, encontre a solução, algo que as pessoas estejam dispostas a pagar, algo que você tem experiência, e as ferramentas, elas estão disponíveis no mercado. Então você pode fazer site aí através do Wix, que é gratuito, WordPress, tem o WooCommerce, que é a ferramenta de e-commerce gratuito também, Leadpages, Instapages para fazer landing pages e testar. Você tem Facebook Ads, que é hoje a melhor forma de testar produtos também, a um custo super baixo. Então, oportunidades tem, e esse é um momento muito bom para vocês fazerem isso, tá? Porque o mercado realmente está desacelerando, ele está parando, e é momento de vocês acelerarem. Parênteses, eu sei que é difícil, muito difícil, tá? Porque a gente tem medos, né? Nós somos seres humanos. Então, outro ponto importante, acho que para isso mantenham a saúde mental, né, e física de vocês também bem. Porque se vocês realmente só ficarem 100% isolados em casa, jogando videogame ou assistindo Netflix, não vai ajudar, né? Então saiam, se alimentem bem, né? Tentem fazer algum esporte, nem que em casa ou perto da sua casa. Mas eu acho que as minhas dicas rápidas e diretas são essas. Muito bem lembrado, Vinícius, e vem com a credibilidade de alguém que já teve essa experiência, né? E dentro do contexto do Octanage, são lições aprendidas, né? Lições de vida. Alinhe o seu valor pessoal com aquilo que as pessoas precisam e aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, né? A contribuição fundamental. Eu tenho uma sequência de dicas aqui para dar. Basicamente são relacionadas a como outros empreendedores montaram negócios milionários na internet. Então, negócios 100% digitais que foram montados a partir de situações muito parecidas com essas, né? E que, na verdade, usam o contexto que a gente mencionou anteriormente como base disso tudo, né? Então, uma das formas de você encontrar aquilo que as pessoas estão precisando digitalmente, né? Uma delas é procurar, então, aquilo que está sendo vendido pelos grandes varejistas online, né? Por e-commerce. Então, ali, de repente, tem um sinal daquilo que as pessoas, de fato, estão
estão precisando. Aquilo que você, na verdade, precisa numa base diária na nova situação, né? Qual é a demanda que não está sendo suprida nesse mercado? Outras coisas que você, na verdade, está utilizando e está notando que tem fricção ou está reclamando. Outra oportunidade de desenvolver produtos digitais em relação a isso, né? Se uma solução digital, na verdade, não funciona, você consegue criar uma alternativa para isso aí. Da mesma forma, né, procurar entrar na internet e ler as coisas com esse olhar de oportunidade de negócios. Tem um gap, tem uma demanda que não está sendo preenchida, as pessoas estão postando sobre a nova realidade de isolamento, o que é que elas estão precisando, que você pode oferecer e que tem valor. Vinícius mencionou anteriormente, né, a produtividade, por exemplo, gente que consiga manter a produtividade dos times e das reuniões de forma remota, né? Esse trabalho de facilitação é uma oportunidade de negócio hoje em dia, porque tem muita empresa, tem muita cultura que não consegue, na verdade, gerir os negócios assim, e na verdade até tem coisas contra. Então, uma oportunidade clara e um exemplo aí de como fazer esse pareamento entre oportunidade, demanda e expertise, né? E, por fim, eu tenho um processo para mencionar, porque a gente mencionou várias dicas, né? Eu gosto de juntar essas dicas todas, de repente, num processo de ponta a ponta. Então, eu tenho aqui o caso do Noah Kagan, que é um empreendedor aqui em Austin, que montou vários negócios. Ele foi funcionário número 30 do Facebook, funcionário número 4 do Mint, e ambas foram empresas aí para lá de unicórnio. E ele, na verdade, é um empreendedor que já há muitos anos tem desenvolvido um podcast a respeito de empreendedorismo, e ele desenvolveu um dos posts dele, como ele montou um negócio de $1 milhão a respeito de compra e venda de chihuahuas. Tá? Então, basicamente o processo é juntando tudo aquilo que o Vinícius e eu comentamos, né? O que ele fez? Ele foi online e pesquisou através das ferramentas do Google aquilo que havia demanda. Então, ele foi no Google Trends, colocou o termo Chihuahua e começou a fazer comparativos com outras raças de cães. E ele acabou vendo que tinha um grau de demanda, de procura, né? Aquele momento zero de verdade do Google, muito grande em relação a Chihuahuas, muito superior aos dos outros. Ele usou outras ferramentas, e o Vinícius mencionou alguma coisa, né? Facebook Ads e tudo mais, e acabou comparando então o grau de procura e o tamanho da audiência em relação àquele termo, ao termo de busca Chihuahua. E ele acabou descobrindo que nos Estados Unidos, né, Austrália, Canadá e no Reino Unido, né, países que falam língua inglesa, né, de 20 a 65 anos, né, interesse por cães eram mais de 59 milhões de pessoas. Né? Isso aí já há muitos anos atrás. Hoje em dia já deve ter expandido isso, né? E para Chihuahuas ele tinha 1,6 milhões de pessoas. Ele falou, nossa, é um interesse grande, tem uma demanda aqui. E aí ele começou a procurar o que ele poderia fazer em relação a Chihuahuas. E ele chegou à conclusão que ele poderia vender online cães Chihuahua. E ele montou uma planilha de negócio simples, né? Então, basicamente, né, qual é o valor de venda do produto, qual é o preço, qual é a margem que ele conseguiria tirar em relação a isso e multiplicar em relação ao número de clientes que ele poderia atingir para ver o quanto ele conseguiria tirar nesse negócio. E o número chegou próximo ao $1 milhão, né? $1 milhão dentro dessa pesquisa. A partir disso, ele começou a ver como ele poderia extrair mais valor dentro dessa venda e incrementar com coisas diferentes e tudo mais, e chegou na faixa de que se ele conseguisse mais de $1 milhão, né? Acho que para o Brasil, de repente o número mágico é outro, de repente é $500 mil, talvez R$1 milhão, alguma coisa assim, mas se ele consegue tirar esse valor do mercado, é um mercado que ele pode entrar e operar, e ele vai conseguir ser não só lucrativo, como ele vai ter um espaço bem grande para operar. E aí ele partiu para exatamente aquilo que o Vinícius falou, que é validar a ideia. Monta um website, aquilo que eu estou fazendo, né? Então, crmmigrations.com vai ser o meu website, né? Vai ser feito aqui na gringa, com foco nisso, mas também vou estar atendendo aí o pessoal do Brasil. E vai ser meu próximo passo de validação. No caso do Noah, ele criou um website,
muito simples para simplesmente validar a ideia e ver se tinha demanda. Coloca um formulário que as pessoas possam entrar em contato, coloca alguma credibilidade, algumas referências com quem você trabalhou, onde você fez esse serviço, a satisfação que eles têm com isso, e deixa isso aí disponível. E começa hoje em dia, né, a gerar tráfego em relação a isso aí no meio digital, e aí você pode usar a agência de marketing do Vinícius, né, que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de ativação, que é quando as pessoas têm um momento de verdade zero, né? Elas estão pensando a respeito de migração de CRM, ou elas ainda não se deram conta de que isso é uma necessidade, uma possibilidade, você posicionar para as pessoas certas. Então, tá aí o trabalho que a agência do Vinícius de marketing faz também na gringa, mas de repente aí pode fazer para o Brasil também, não é mesmo, Vinícius? Muito bom o passo a passo. E com certeza, quem tiver interesse, né? A gente está sempre aberto aí para conversar. Octanage.com/pergunte, né? Se você tem dúvidas, a gente está aqui para conectar com vocês. Inclusive, a gente também tem um processo aí de mentoria do Octanage. Então, você pode acessar aí octanage.com/mentoria. Então, eu e o Piazza estaremos ajudando vocês. Última ferramenta, até para a gente encerrar esse episódio, né? Dependendo da condição, né, do estágio do seu negócio, a gente sabe que valores são variáveis, né? Tem gente que tem R$1 milhão aí para investir num projeto, tem gente que tem R$1.000. Uma das ferramentas que eu uso também para validar é o próprio Fiverr ou freelancer.com, tá? Que são plataformas aí que você consegue contratar freelancers. E aí, assim, tem de valores mínimos aí que eu já encontrei desde R$20, R$25, claro, a milhares de reais um serviço. Mas tem oportunidade e tem plataforma para validar a ideia. Então, aproveite esse tempo, né, de quarentena, coloque uma roupa de trabalho também, não fique de cueca na frente do computador, faça o seu cérebro, né, entender que esse é o momento de trabalho. E também não trabalhe da cama, isso é outra dica, né? Pode até sentar no sofá com o computador, mas não use a cama para fazer isso. Bom, Piazza, muito obrigado pelo bate-papo. A gente vai estar gravando aí com certeza mais episódios né, sobre a situação na economia mundial, o que está acontecendo. Mas, de novo, o Octanage está aqui para ajudar você. Então, não vão ter notícias negativas, certo? Vamos lá, bola para frente e contem com a gente, pessoal, para obter dicas de empreendedorismo nesses momentos de crise. Eu acho que é um momento excelente para a gente exercitar tudo aquilo que a gente vem falando e entrevistando pessoas ao longo de anos a respeito de como tirar a ideia do papel. Então, não deixe de entrar em contato com a gente. A palavra-chave do momento é conexão. Entre em contato com a gente está aqui para ajudar você nos seus objetivos nesse momento. Grande abraço, Vinícius. Abraço, Piazza, e time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.